Olha, os Obrigado. novos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tomam posse em uma cerimônia hoje à tarde no Palácio do Planalto. Vai ser às 3 horas, 3 da tarde. Nos últimos meses, o presidente Lula promoveu 3 trocas no alto escalão do governo, todas envolvendo nomes do partido, do PT. A primeira foi a posse de Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social. Ele assumiu a vaga de Paulo Pimenta. A disputa interna dentro do PT ficou mais forte com um racha interno, poucos meses antes da disputa para a presidência, em julho. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, reclamou do vazamento de uma reunião entre o presidente Lula e integrantes da corrente majoritária do partido, que foi realizada na última quinta-feira. Edinho disse que a divulgação do encontro para a imprensa teve o objetivo de prejudicar a candidatura dele à presidência do partido. Vou abrir aspas aqui para o que disse. O presidente foi usado por aqueles que querem enfraquecer minha candidatura, fecha aspas, disse Edinho Silva, um dos preferidos de Lula, segundo relatos de pessoas próximas ao presidente. Os contratos de publicidade de ministérios, bancos e estatais no governo Lula podem alcançar 3 bilhões e meio de reais neste ano. A principal disputa é pela conta de 380 milhões de reais dos Correios estatal, que deixou de investir em propaganda em 2019. Mas eu vou fazer o seguinte, depois a gente fala sobre isso, deixa eu trazer para cá o Reinaldo para comentar o primeiro assunto. Acabou emendando aqui, mas eu vou, Reinaldo, te perguntar sobre essa troca de ministros efetivada agora, né? E também sobre a sucessão da Gleisi no PT. Há um racha, então, no partido, o Edinho reclamou sobre esse vazamento de informação. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu afirmei no programa É da Coisa que fosse eu escolher o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, né? Ou a gente chama ministro, na verdade, um secretário das Relações Institucionais, que faz a coordenação política do governo, eu disse, eu escolheria o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, fiel ao Lula. Evidentemente, o presidente não vai escolher um ministro que seja indisciplinado ou que tente derrubá-lo. Tem trânsito no centrão, isso é importante na articulação política, como nós sabemos, e tem trânsito também junto aos setores progressistas. E é uma pessoa bastante hábil politicamente. Parece que o Lula fez sondagens ali e ambos chegaram à conclusão. Eu digo parece porque, como não foi nem o Lula nem o Silvio que me disseram isso, então eu digo que parece, né? Disse que, né? Chegaram à conclusão de que talvez a saída não fosse a melhor e o Lula escolhe a Gleisi Hoffmann. O Lula atravessa um momento difícil, né? Nós sabemos as avaliações, né? Quer dizer, há um surto pesquisista no país. Se misturam pesquisas sérias com pesquisas nem tão sérias, né? E se diz, bom, o governo está pelas tabelas, e parece, às vezes, né, a gente lendo certas análises, que a direita ou a extrema-direita já venceu a eleição, né? Talvez a associação da direita com a extrema-direita, basta erguer a mão, né, e o poder virá. Né? Ou então não precisa nem fazer nada, fica quietinho que o poder cai no colo. E tudo isso se diz, decorre dos erros que Lula cometeu, e não há dúvida de que governos cometem erros mundo afora. A questão é saber se um governo só comete erros, né? E às vezes a gente tem a impressão, a depender de certa linha de análise, que é assim, é um governo que só comete erros. Esse governo erra, segundo esse ponto de vista, até quando a economia cresce 3,4%. Porque se diz, esse crescimento decorre de um artificialismo. Isso não é verdade, isso é indemonstrável. As pessoas podem não gostar disso, daquilo, dessa, daquela escolha, mas não é verdade que o crescimento da economia brasileira é um crescimento artificial, foi uma bolha estimulada. Isso não é verdade. Quando a gente olha o que aconteceu com a indústria, quando a gente olha os investimentos, se constata que, na verdade, foi um crescimento de qualidade. Agora, há dificuldades, né? Há dificuldade com a inflação, a dificuldade com a inflação de alimentos em particular. É uma dificuldade que não está só aqui, né? É uma dificuldade que
está em vários lugares. E antes que os espadachins da reputação alheia, para citar Balzac, né, digam, lá está o Reinaldo falando bem do governo, porque eu não ignoro qual é a linha de certa crítica que se faz, eu digo, procure em que momento no governo Bolsonaro eu responsabilizei o Bolsonaro pela inflação dos combustíveis, por exemplo, que era uma coisa que não dependia dele, né? O que ele fez, sim, foi um ato ilegal, né? Com a PEC, e ele tinha o Centrão para aprovar, zerando os impostos dos estados para baixar a inflação na marra. E baixou, né? Feito isso na beira da eleição. Né? Mas a inflação em si, muitas vezes os governos não têm responsabilidade. Essa que está aí, né? Dizer que é uma inflação ditada pelo excesso de demanda com os estímulos artificiais que Lula botou na economia, isso é insustentável. Né? Isso não é análise econômica, isso é ideologia. Mas vamos voltar. De qualquer modo, o Lula faz tudo errado. Só erra, só faz besteira. E, às vezes, lendo as coisas, a gente chega a essa conclusão. Bom, vamos lá. Eu escrevi hoje a respeito. O Lula ganhou 5 de 9 eleições diretas, ou ele ou a Dilma, que era ele, né? Ele ficou no segundo turno em 2, então ele ganhou 5 das 9, ficou em segundo turno em 2 das 9, 89 e 2018, e ficou em segundo lugar nas 2 vezes em que não houve segundo turno, 94 e 98. Tratar esse presidente ou tratar esse líder político como um idiota que só faz escolhas erradas, me parece que não guarda relação com os fatos. Né? Você bateu muito no PT no passado, eu topo fazer todas essas discussões, não tem nenhum problema, bati, mas nunca chamei de idiota. Pode procurar. Né? As minhas restrições eram de outra natureza. Mas vamos falar do presente. Não esqueci da Glaze, não. É que quando o Lula escolhe a Glaze, que preside o PT, aí vem tiro no pé, só faz besteira, olha aí, vai se atrapalhar, não sei o quê. E 2 linhas de análise se chocaram na imprensa, às vezes numa mesma analista, o que não deixa de ser curioso, e diz assim, o governo dá uma guinada à esquerda com a Glaze e dá essa guinada à esquerda pensando na reeleição e já está operando no modo reeleição. Vocês entendem como isso é contraditório, como isso é conflitante, como isso nem sentido faz? Porque os que fazem esse apontamento, né, estão a dizer, quase sempre, ou invariavelmente, que a guinada à esquerda é um erro, que a guinada à esquerda é ruim, que a guinada à esquerda traz uma agenda que não é uma agenda que interessa ao país. Quer dizer que o Lula faz uma guinada à esquerda com uma agenda ruim que não interessa ao país, pensando na reeleição? Eu não tenho outro... eu sou aborrecidamente lógico nessas coisas. As análises precisam fazer sentido. Porque é possível fazer um monte de críticas ao governo, né, que são desencontradas. Um caos de críticas desencontradas. Né? Ainda que eu, no lugar dele, tivesse escolhido o Silvio Costa Filho, caso ele quisesse, né, e também é preciso que o governo pense na harmonia interna, enfim, né, não estou lá dentro para saber, né? E não sou do tipo que se fia, muitas vezes, em fofoca de grupelhos, né? Especialmente daqueles que se desagradam daquilo que está sendo feito, né? E que quase invariavelmente falam em off, na hipótese de que falem. Né? Então,
é preciso pensar, não sei como foi a articulação interna, seria uma boa solução, daria conflito. Aí ele escolhe a Gleice. E aí então vem a tese, mais uma vez, de mais um erro, de mais um tiro no pé, e se cria, né, a imagem quase literária, né, de um Lula isolado, encastelado, que não fala com ninguém, um Lula muito diferente das outras vezes, um Lula não sei o quê, como se das outras vezes, né, tivesse sido tratado como um príncipe. Que é um pouco uma fantasia, né? Obviamente não é assim, né? Tem uma ironia que eu posso fazer agora já, dizendo, bom, considerando quem critica e quem acha que a Gleice é um tiro no pé, então não há do que reclamar. Um governo que, para alguns, tende a acabar em 2026, e há até aqueles que flertam com uma solução antes de 2026, que é um absurdo, né? Então não tem do que reclamar. Então a Gleice vai lá fazer besteira. Não é isso? Se ela vai fazer besteira. E se esse é um governo que tende a acabar em 2026? Então, de novo, volta a imagem do estenda a mão à direita, que o poder cai no colo, na mão, ou fica paradinho que cai no colo. Né? Porque essa linha de análise, ela é derivada de uma outra, que carrega muito de má consciência. A saber, o Bolsonaro não vai disputar 2026. O Bolsonaro, como encarnação da extrema-direita, não estará na cédula eletrônica em 2026. Mas a extrema-direita estará. Ele não estará. A extrema-direita estará. Seja lá com quem for. E terá um nome abençoado por ele. E aí se criou esse negócio, vamos fazer o seguinte, vamos virar a página. A tal da polarização, uma palavra gaveta que cabe tudo quanto é badulaque ideológico. Existe a polarização, Lula, Bolsonaro, e o que nós temos de fazer agora, então, é vencer essa polarização, fazer o seguinte, virar a página, nem Lula, nem Bolsonaro. Há uma falha moral gravíssima nesse argumento, além de ser uma questão, obviamente, ideológica, mas há também a questão que é de natureza moral, né, que é igualar um democrata a um fascistoide. O Lula não tentou dar golpe na democracia. O Lula respeitou as decisões judiciais. O Lula ficou 580 dias preso. Aliás, de novo, né, sem prova. Havendo as páginas das provas, me mandem. Eu sempre peço isso. Não tem. Mas, de qualquer modo, estava lá. Aceitou a decisão judicial e recorreu. Bolsonaro tentou dar um golpe. Isso não é uma hipótese. Isso nem mesmo é uma opinião. Basta pegar a denúncia da Procuradoria, não fosse a denúncia da Procuradoria, basta pegar o noticiário da imprensa ao longo de 4 anos. Eu ainda me lembro da reunião de 5 de julho de 2022, que ele reuniu o governo para impedir a realização de eleições. E dizendo, vamos fazer agora, porque depois vai correr sangue. Com Augusto Heleno do GSI dizendo, é isso aí, vamos dar murro na mesa. Então existe essa tese absurda que iguala Lula a Bolsonaro, e se um não vai estar, o outro também não pode estar. Você não precisa gostar do Lula, você pode torcer para que surja um outro candidato, uma terceira via, a famosa terceira via de novo, o famoso candidato nem, a direita, vamos com a direita, que a direita a direita pragmática, até o Gustavo Lima chegou a ser considerado por alguns aí, ele é de uma direita diferente, porque ele canta e ele disse que é a favor do casamento gay, então ele é um outro tipo de direita, né?
como se soubesse o que é que esse sujeito quer, pretende, quais são suas pretensões e tal, né? Então há essa ânsia, né, especialmente dos setores que eu chamo extremismo de centro, para ter um outro nome. Eu já vou chegar a Gleiser, não me perdi não, né? Para ter... E aí, então, é preciso você ter um Lula que só faz besteira. Um Lula que só faz besteira tem de ir para casa. Tá velho, tá não sei o quê, tá fora do jogo, se importa para cá a tese Biden, e não sei. Então, aí vem a Gleisi, para quê? A Gleisi seria sinal do isolamento do Lula, como se não tivesse uma alternativa. Mas, ao mesmo tempo que é sinal de isolamento do Lula, também se diz, insisto, o governo passar a operar no modo reeleição. Bom, ou uma coisa ou outra. As duas juntas não dá. As duas juntas viram pegação no pé, né? Gleisi, presidente do PT. Gleisi, presidente do PT, ela foi presidente do PT. E ela tem que representar a média do pensamento do PT, que pensa coisas, às vezes, que eu acho detestáveis. O PT aceitou, enfim, admitiu a vitória, né, do Nicolás Maduro na Venezuela. Né? Assim, acha que o Maduro foi eleito legitimamente na Venezuela. Enfim. E a Gleisi referendou isso na condição de presidente do PT. Eu a entrevistei no meu podcast, no Reconversa, que eu faço com o Valfrido Vargas, e, obviamente, expressei a minha discordância ali. E aquilo que considero essencialmente errado. Quando eu digo errado, errado segundo os meus valores, errado segundo os valores que eu entendo serem os da democracia. O PT, falando ao seu público, ao seu mercado ideológico, certamente acha que essa é a melhor escolha. Eu também não posso acusar o PT de ser mal sucedido na sua trajetória rumo ao poder, né? Não pode dizer isso de um partido que venceu 5 de 9 eleições diretas, esteve no segundo turno em 2 e ficou em segundo lugar em 2. Eu discordo. Assim como discordei de críticas que foram feitas a algumas algumas escolhas de política econômica conduzida pelo Fernando Haddad. Agora, essa era a Gleisi do PT. Será a Gleisi do Ministério? Aí nós precisamos, então, voltar à história. A Gleisi foi chefe da Casa Civil da Dilma. Como chefe da Casa Civil da Dilma, eu faço um convite a quem nos acompanha, como sempre, né? Como eu costumo brincar, não peço que as pessoas acreditem em mim porque eu sou bonito, né? A gente que é bonito, viu, Diego? As pessoas acabam confundindo, assim, só porque a gente é bonito, fala, deve ser verdade o que ele fala. Eu enfrento muito isso. Bonitofobia, né? Exatamente. Não, e eu enfrento isso ao longo da minha vida, enfrentei sempre muito isso, né? Uma discriminação contra a gente bonita. Minha solidariedade. Não, eu sei, é difícil. Obrigado. Eu peço que as pessoas procurem. A Gleisi teve mais conflitos como chefe da Casa Civil da Dilma com esquerdistas ou progressistas do que com conservadores. Presta atenção, eu não acho que isso por si qualifique ninguém, tá? Não acho. Teve mais conflito com progressista, então pronto, então ela é bacana. Não, não acho. Você pode ter um conflito com progressista e estar muito errado, né? Ou pode ter um conflito com a mesma coisa em relação a conservadores. Mas não é verdade que a Gleisi tenha sido uma chefe da Casa Civil de extrema esquerda. Isso é uma bobagem, isso é uma tolice, isso é uma burrice, né? Inclusive algumas questões hoje sensíveis aos ruralistas, etc., né? Envolvendo terras indígenas. Bom, procurem, não vou entrar em minudências aqui, né? Então, não é verdade, né, que a Gleisi tenha tido conflito com os conservadores. Até porque, outro dado que é factual, não é assim porque eu quero também, é assim porque assim é nos fatos, o governo Dilma tinha uma base de apoio mais ampla do que a do presidente Lula, né?
E ela soube, na Casa Civil, conversar com essa base. Mas se fala muito que a Dilma não tinha o temperamento que o Lula tinha nos 2 mandatos de receber políticos e ter uma conversa ali fraterna e bater papo com político, não sei o quê. Bom, mas isso tinha a ver com o estilo da Dilma, com o modo como a Dilma fazia as coisas. E neste momento aqui não estou sendo judicioso. Trata-se apenas de uma constatação, né? A Dilma não é do tipo que o Lula é, quando está com políticos, toca no braço, conversa, fala de assuntos laterais à política, faz piada, gracejo. A Dilma é de outra natureza. E os problemas que o governo Dilma teve, depois nada tem a ver, não tem relação com a atuação da Gleisi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a Gleisi vai ser uma boa ministra das Relações Institucionais, ou uma boa secretária das Relações Institucionais, uma boa coordenadora política, isso eu não posso asseverar, isso eu não sei. A partir da experiência, a experiência que eu tomo para dizer que deve servir de referência é quando ela foi chefe da Casa Civil, e não quando ela foi presidente do PT. Porque como presidente do PT, ela tinha de representar a vontade do PT. Aliás, até acho saudável que exista um partido, seria desejável, aliás, que houvesse mais partidos verdadeiros no Brasil. Quando eu digo verdadeiros, é um partido que tem vida interna, um partido que tem pontos de vista, um partido que tem divergências, inclusive com o governo, um partido que tem luta interna pelo poder, em que não tem uma pessoa que decide as coisas, ou um partido que busca ter uma linha que não seja tudo ao mesmo tempo agora, que são os partidos do Centrão. Né? Uma crítica que se faz do partido do Centrão tá no governo, não tá no governo, é assim. Então tem Ciro Nogueira, fora, acabou, vamos sair fora, não sei o quê. Aí vai o Fufuca, aliado dele, diz, não, mas eu quero ficar com o Ministério do Esporte. Então, eu acho que a Gleisi, que está se apresentando, ou foi convocada para ser ministra das Relações Institucionais, ou secretária das Relações Institucionais, não é essa Gleisi que se pintou num primeiro momento, se disse com influência até na cotação do dólar. Né? Nós vimos no diário, teve lá o negócio dos Estados Unidos, não sei o quê, dólar sobe com Gleisi também no radar. Por que o dólar subiu? Bom, se a Gleisi, se essas pessoas odeiam tanto o governo Lula, e se querem que ele caia, querem que ele vá embora, e se acha que a Gleisi vai ser um desastre, faz o seguinte, o dólar caia em vez de subir, então. Né? Tem muita fofoca aí, muita coisa que nem sentido faz. Né? Então, entendo que a atuação dela, e eu dei esse pano de fundo, esse contexto, que é o contexto que realmente explica as coisas, entendo que a atuação dela como chefe da Casa Civil da Dilma é que deve ser usada como referência e não a atuação dela como presidente do PT. Né? Num partido que, sim, tem divisões, tem brigas internas, e a gente pode falar delas agora um pouquinho aí com o Edinho Silva. Né? Verdade, o Edinho reclamou, né, da reunião que foi realizada na casa da atual ministra, né, Gleisi Hoffmann, que foi presidente do PT. Muitos dizem que, segundo a reportagem da Folha, que ele não teria, neste momento, condições de ser eleito presidente do partido, né, o Reinaldo, mas o Edinho ficou chateado com essa reunião, disse que foi uma tentativa de prejudicá-lo, né, críticas, portanto, foram feitas pelo Edinho Silva por conta desse encontro do presidente Lula com essa ala majoritária do PT. Vale lembrar que Edinho é apontado como o candidato favorito pelo presidente Lula, para assumir a vaga deixada pela Gleisi Hoffmann, né, na presidência do Partido dos Trabalhadores. Reinaldo. Olha, veja, eu insisto, sinal de que existe vida ativa, de fato, no PT. Né? Eles têm divergências. Eu lamento
pelo Edinho, veja, se eu fosse petista e se eu votasse, né, eu votaria no Edinho Silva. Eu acho um dos melhores quadros políticos do Brasil, de qualquer partido, né? Um dos homens mais preparados intelectualmente do país, né? Bom político, bom administrador, como provou na prefeitura de Araraquara, enfrentou o diabo ali durante o governo Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro fez Araraquara sua inimiga com ações que beiravam sabotagem, né? Para tentar impedir o distanciamento social, e o lockout que num dado momento se fez ali com competência e com eficácia, né? Ele é um bom pensador político, eu já o entrevistei longamente por quase 2 horas, tem formação, tem leitura, tem leitura da realidade, inclusive, né? É um moderado, o que é importante neste momento, ainda que inequivocamente de esquerda. Eu digo esse ainda, não como uma concessão, mas porque quando se fala de esquerda se entende não ser moderado, né? Estou falando segundo certa concepção que há. Eu lamento que ele esteja sendo submetido a esse processo, né? Mas é próprio de um partido que efetivamente existe, né? E aí você quer fazer comercial. E eu vou dar uma pausa aqui para você fazer seu comercial e a gente continua do ponto que você quiser. Fazer o seguinte, vamos faturar, né? Vamos faturar aqui um pouquinho. A gente volta em 2, 3 minutinhos no máximo no YouTube e continuamos ao vivo, hein? Fica aí que a gente volta já na TV. Reinaldo, essa disputa interna no PT, a gente vai voltar falando um pouco mais disso, né? Além do Edinho Silva, tem o Humberto Costa, estava vendo aqui a reportagem, cita alguns nomes que foram apontados pelo presidente Lula. O presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, o deputado Rui Falcão, também de São Paulo, né? E o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães. E aí, aqui a reportagem fala também que um dos presentes chegou a sugerir o nome do ex-ministro Zé Dirceu. Lula teria argumentado que Dirceu deve se candidatar à candidatura a deputado em 26. O prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, participou, disse que seria um erro lançar uma candidatura na contramão. A Gleisi, segundo ele, a sucessão vai ser conduzida por ela. Foi o que o Quaquá teria dito. Veja só, eu acho que, enfim, evidentemente a Gleisi, como ex-presidente, como ministra das Relações Institucionais, é claro que ela vai ter um papel importante. Seria importante que o PT, para a vida interna lá do PT, conseguisse harmonizar essa disputa. Zé Dirceu, que eu saiba, né, o candidato do Zé Dirceu é o Edinho Silva, né? Eles têm uma excelente relação, sempre tiveram, né? E eu já li manifestações do Zé Dirceu em favor do Edinho, né? Que ele considera também um quadro importante do PT, né? Não está muito claro, o Edinho é o candidato in pectore, né, do Lula, e parece que certos setores do PT se incomodam um pouco com isso, ou o considerariam moderado demais, enfim. As restrições todas que há ao Edinho, eu acho que são restrições ruins, de baixa qualidade, né? De baixa qualidade e, portanto, caminham para mais desgastar, ainda que, enfim, eu entenda que isso é próprio de um partido que existe, acho que mais desgasta, o partido desgasta uma figura importante como o Edinho, do que serve para criar unidade interna, né? Agora, eu não sou petista, né? Eu não estou lá dentro. Não sei exatamente quais são as restrições, né? Há quem diga, hoje ele não tem tanto trânsito em Brasília quanto seria necessário, né? Esses são os partidários, por exemplo, do Guimarães ou do Humberto Costa, né? Mas não me parece que para a presidência do partido isso seja essencial, enfim.
A gente está voltando aqui para a TV, agradecendo a participação de vocês no YouTube. Deixe também o like aí na nossa transmissão para que mais pessoas recebam o nosso sinal. Bom, estamos de volta, Reinaldo. Voltamos a falar sobre a sucessão no Partido dos Trabalhadores. Gleisi Hoffmann assume o ministério do governo Lula e há uma disputa interna no partido pela sucessão, né? O nome do Edinho Silva é o favorito do presidente Lula, mas o PT fez no fim de semana uma reunião com o presidente Lula, segundo a Folha de São Paulo, né, integrantes do PT, para dizer que Edinho Silva não teria viabilidade neste instante. E a gente está discutindo isso aqui no Olha Aqui, você analisando esse assunto. O vazamento, aí para a gente partir, caminhando para a conclusão desse caso, é claro que esse vazamento é ruim, né? É um método muito pouco leal, né? Porque quem quer que tenha vazado, olha, o presidente Lula fez uma reunião em que se disse que o Edinho não haveria hoje condições de elegê-lo presidente, então é uma tentativa de usar a imprensa como aliada, né? E a imprensa tem que noticiar, se vazar, tem que noticiar, né? Usar a imprensa como aliada de uma tese. É claro que não é a melhor maneira de se fazerem as coisas, né? E acho que é um procedimento muito pouco ético, né? E justo também, né? Com a trajetória do Edinho no partido e com a qualidade da sua atuação política. Muito bom. Vamos falar agora daquele assunto que eu até antecipei